Fala aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer um upgrade no seu notebook Acer E5 571376T. É o código desse modelo, mas ele é mais conhecido como Acer E5. Esse modelo ele está baseado hoje em um sistema operacional em HD, que é um disco rígido, e a gente vai mudar ele para um SSD. E também, por ser um notebook um pouco mais antigo, ele tinha somente 4 GB de memória RAM. A gente fez a aquisição lá no AliExpress de 2 pentes de 8 GB e vamos instalar nesse notebook hoje para ele dar conta das tarefas aí ao mesmo tempo, as tarefas simultâneas, de maneira mais eficiente. Então nós iremos colocar 16 GB de memória RAM da Crucial nele. Nesse vídeo você vai aprender como abrir esse notebook, fazer a substituição dessas peças e depois também acompanhar a formatação aí do sistema operacional. E lembrando, esse vídeo está dentro de uma série de vídeos aqui do canal que eu criei, como recuperar o seu notebook antigo, porque muita gente tem a dúvida, será que vale a pena melhorar esse notebook que eu tenho em casa, fazendo alguns upgrades nele, ou trocar por um mais recente? Então nessa série de vídeos a gente traz a resposta para isso, se vale a pena ou não fazer esses tipos de upgrades e se você consegue dar mais fôlego para esse notebook e trazer um pouco mais de performance para ele, mesmo ele sendo um pouco mais antigo, tá bom? Então não esquece, antes da gente ir para o vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like aí para apoiar essa criação de conteúdo e ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos que vierem aqui, beleza? Então, bora lá! Uma chave Phillips, uma espátula de plástico, uma tampa para guardar os parafusos e uma palheta são as 4 ferramentas que você vai precisar. As memórias RAM e o SSD. Com a tampa inferior voltada para cima, identifique onde que estão todos os parafusos de fixação e comece a soltar eles com a chave Phillips. É muito importante você guardar todos esses parafusos para depois não ter nenhum problema na hora de remontar essa tampa. Vire o notebook depois de soltar todos os parafusos para eles caírem sobre a mesa ou a superfície aí que você estiver utilizando e reserve. Agora com a palheta, passe ela na lateral toda do notebook para soltar essa tampa vermelha da tampa inferior preta. E aí você vai conseguir ter acesso à placa-mãe. É muito importante desconectar a bateria para não ter nenhum problema de curto-circuito ou queimar qualquer um dos componentes. Com a tampa superior solta, você vai ver que tem vários flat cables conectados a essa placa. Basta você pegar a espátula e desconectar todos eles, que são os cabos ali de conexão do teclado e do touchpad na placa-mãe. Com acesso à placa, a gente consegue identificar onde é que está a unidade de armazenamento, mas não as memórias RAM. Então, o HD do notebook está nessa parte direita, protegido ali com uma tampa metálica. A gente consegue visualizar também o dissipador e os 3 parafusos de fixação que estão segurando o dissipador. E também a placa Wi-Fi, que é responsável pela comunicação sem fio. Para substituir o HD por SSD, basta soltar esse flat cable que fica na parte de cima, descole ele, que ele tem uma cola para ficar fixo ali sobre essa tampa metálica, solte os 2 parafusos, então, que prendem essa tampa metálica e empurre ele para a direita para você conseguir desconectar ele. É possível visualizar que tem 2 parafusos prendendo essa tampa metálica no HD, então vamos soltar esses 2 parafusos para ter acesso ali a desmontar o HD dessa tampa metálica. E agora com a espátula é só soltar o HD dessa proteção metálica. Então a gente consegue fazer a substituição muito simples do nosso HD pelo SSD, porque eles têm o mesmo tamanho e o mesmo tipo de conector SATA 3. Agora remontando o SSD neste HD, só posicionar na mesma tampa metálica e colocar os 2 parafusos que a gente acabou de soltar, para ele ficar fixo nessa proteção. Com o SSD montado, a gente vai fazer a substituição das memórias RAM. Então identifique que tem vários conectores ligados a essa placa-mãe. Então a gente solta os 2 parafusos inicialmente para deixar a placa solta e começa a desconectar todos esses cabos que estão prendendo ela a esses outros componentes. Solte a unidade de leitura de discos ali para ter um acesso mais fácil à placa-mãe. Em seguida, solte os parafusos do ventilador ali ou do módulo fan que faz o resfriamento
Com a placa-mãe separada das demais partes, é muito simples de fazer essa substituição. Basta soltar essas duas presilhas que ficam na lateral e a memória RAM, ela praticamente é ejetada ali do conector. Você já consegue ter acesso a ela. Então a gente vai fazer a substituição agora, trocando essa memória RAM da Tecon por uma memória RAM da Crucial, e veja que ele tem um pino específico ali, ou um guia, para posicionamento correto dessa memória. Não tem como errar, né? E substituir o lado. Então colocando no pino certinho, é só você colocar ela num ângulo e pressionar essa memória para que as presilhas fixem ela na placa. Olhando agora na lateral, a gente consegue ter uma visão um pouco melhor desse ângulo que é importante posicionar a memória. Colocou ele no ângulo, aperta e pressiona contra a placa para as presilhas fazerem a fixação. Como estamos com acesso 100% à placa-mãe, eu decidi dar uma olhada como é que estava o dissipador e a pasta térmica. Então, desmontando ela, eu vi que ela já estava bem prejudicada ali. Acho que por conta do tempo não estava tão uniforme. Então, eu comecei a limpar com o algodão. Tirei primeiro a pasta térmica do dissipador e, em seguida, a que estava em cima do processador para facilitar a substituição. A pasta que eu vou utilizar é uma da Rise Mode, tá aí o código dela, se vocês quiserem ter acesso, é uma pasta simples, comprei na Kabum, e depois é só reaplicar. Coloque então uma gota em cima do processador e espalhe com um cartão ou alguma outra superfície plástica que você tenha aí em mãos. O importante é não colocar muito. E aqui é possível ver a transição de como estava, limpo, sem nenhuma pasta, e depois com a pasta novamente aplicada. Então a gente vai pegar o dissipador, colocar os 3 parafusos e fixar ele novamente à placa. Agora vamos para o ventilador, ou módulo fan. Eu utilizei um pincel aqui para fazer toda essa limpeza. Segura no centro desse ventilador e passa o pincel para ele não ficar girando enquanto você limpa. Voltando então para a estrutura do notebook, coloquei ele novamente na mesa e aí eu vou começar a reposicionar os componentes. Primeira coisa, a placa-mãe, coloco ela no local indicado ali, em cima dos parafusos, né, e do local que a gente removeu. Coloco novamente o módulo fan, faço o parafusamento desses módulos fan e também da placa Wi-Fi que estava desconectada. E agora para o SSD, é somente colocar no local indicado. Toma cuidado com esse flat cable para não torcer ele ou danificar. Empurra ele para a esquerda, posiciona e parafuso novamente aquela proteção metálica e conecto aquele flat cable das portas USB da direita. Então depois disso é só colocar a tampa superior novamente sobre o notebook, conecte aqueles 4 flat cables que foram soltos no início e comece a apertar nas laterais para que ele encaixe novamente a tampa superior vermelha e as demais partes do notebook. Agora aqueles parafusos que a gente tinha reservado no início, é só voltar todos eles na base inferior e voltar a parafusar. E aí você já pode ter conectado também a bateria dele novamente, porque você não vai manipular nenhuma placa de agora em diante. E aí, se a gente só apertar o botão de ligar com o SSD em branco, ele vai aparecer uma mensagem de que não tem nenhum dispositivo bootável disponível. Então para isso a gente precisa formatar ele e instalar o sistema operacional Windows 10. Se você não sabe como fazer isso, já ensinei aqui no canal utilizando um pendrive a fazer todo esse processo instalando o sistema oficial da Microsoft, baixando direto na Microsoft. Eu vou deixar o card linkado aqui também, e aí você consegue instalar através de um pendrive esse sistema operacional na unidade de armazenamento, no nosso caso aqui no SSD. E o que deu para observar aqui durante o processo de formatação é que ele demorou menos tempo do que no HD, porque a leitura e a gravação de dados é muito mais rápido do que no HD. Aí foi em torno de 10 minutos aproximadamente para fazer todo o processo, do início ao fim, para formatar e instalar o novo sistema operacional. E aí, o que você achou do processo? É simples ou não? Eu achei simples. Assistindo o vídeo, eu acho que seguindo todo esse passo a passo dá para fazer. Eu não sou técnico de informática, nem especialista nisso, mas como eu consegui e eu acho que dá para seguir esses passos fazendo, eu quero incentivar você a também pesquisar e fazer esse processo aí na sua casa, né? Mas lembrando que é muito importante tomar todos os cuidados, né, para não queimar ou danificar nenhum componente, porque são componentes eletrônicos sensíveis e é importante que você faça com bastante calma e atenção. Mas se você conseguir reservar esse tempo, vale bastante a pena fazer essa substituição. E no vídeo de hoje era para mostrar essa troca de hardware, né? Essa troca de peças aqui, mas se você quiser acompanhar o último vídeo dessa série, se inscreve aqui no canal e deixa o like aqui também, ativa o sininho de notificações para não perder o próximo vídeo, onde a gente vai acompanhar se houve algum ganho de performance ou não fazendo essa substituição.
onde a gente trocou as memórias RAM e o SSD para esse notebook que era um pouco mais antigo e estava dando bastante dor de cabeça, lentidão na hora de rodar os programas básicos e apresentando alguns problemas. E agora a gente vai ver se esses problemas foram resolvidos fazendo essas trocas dessas duas peças aqui, tá bom? Então, muito obrigado e te vejo no próximo vídeo. Fui!